possibilidade de destinar parte dos impostos que as empresas já pagariam para produções culturais. Através da lei, os empresários que obviamente trabalham com lucro real podem destinar parte desse imposto para ações culturais. Às vezes são ações que podem ser pautadas, desenvolvidas nas comunidades em que elas estão envolvidas. Por exemplo, podcasts poderia entrar nessa sistemática, né? Isso. Analisar que a cultura é, sim, fomento, que não envolve só artistas. Isso são empresas de design. A própria publicidade está dentro. Gastronomia. Então, são segmentos que estão dentro dessa fatia de mercado. Sim. E que tem muito a crescer e se desenvolver, e com isso desenvolve todo o nosso país. É você ter a possibilidade de escolher para onde está indo parte dos tributos que você paga. 4% do meu imposto de renda, eu não quero que vá para nenhum outro lugar, senão esse aqui que eu estou escolhendo. Isso é muito bacana. Isso. É uma oportunidade. Sim. De você fomentar localmente. Eu já trabalhei com alguns empresários que disseram assim: não, eu quero fortalecer a minha cidade, quero desenvolver a minha cidade. E aí tu tem essa oportunidade. No momento que eu digo, eu quero investir num projeto focado nisso. Então tem esse poder. É uma oportunidade muito interessante que deve sim ser avaliada. Isso pode se tornar uma visibilidade para a empresa incrível. Absurda. Exatamente. Absurda. Então, assim, vamos falar de marketing aqui, de branding, enfim, o que você quiser. As empresas estão criando memórias com as pessoas que estão sendo beneficiadas. Sim. Principalmente quando a gente está falando aí de famílias, de criança, de adolescentes. A memória afetiva, ela é importantíssima no momento que tu tem a tua marca registrada nos corações dessas pessoas. Então, eu acredito que sim, é um trabalho forte, fortalecimento de marca de uma outra forma. Tu tá criando memórias. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, um dos hosts do Gravata Solta. Chegamos no nosso episódio número 52 e hoje a gente trocou um papo muito bacana com a Annalice. A Annalice, ela é produtora cultural e ela explicou um pouquinho pra gente como funciona a Lei de Incentivo à Cultura e quais são as oportunidades que as empresas têm de reverter parte dos seus impostos em marketing para suas empresas. Com isso, as empresas têm certeza de que o pagamento dos seus impostos está indo para quem realmente precisa e também é uma forma de fortalecer o branding e o marketing das suas empresas. Se você quer entender como que a Lei de Incentivo à Cultura pode promover isso na sua empresa, eu não deixaria de ouvir esse episódio. Tá muito legal. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório. Desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do e-auditoria, então. Uma ferramenta voltada pro contador ou advogado. Ela é perfeita para você fazer todas as análises, todos os cálculos tributários das empresas dos seus clientes. Então, se você está buscando um software para fazer todos os cálculos relacionados à recuperação de créditos tributários ou otimização tributária dos seus clientes, ela é a ferramenta adequada para o seu negócio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gravata Solta. O podcast Gravata Solta é feito por empresários com empresários para você, empresário. Esse podcast é um podcast especial. Por que é especial? Porque nós temos uma convidada especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E antes de começar, eu quero conversar com o Rafa aqui. O Rafa tá sumido. O podcast tá dando umas engasgadas aí. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu e todo mundo. Sabe o que tá acontecendo? É muito projeto, muita reestruturação. Né? Então, na verdade, inclusive,
vai vir um projeto seu, né? Aí nas próximas, não digo semanas, mas nos próximos meses, que a galera vai gostar bastante de ouvir, de acompanhar, que é o primeiro de muitos, acredito eu, né? Verdade. Então, o podcast foi reservado em determinadas ocasiões para isso. E também a gente está passando por um processo de reestruturação no próprio escritório, né? Graças a Deus, não digo nem de reestruturação, mas de expansão. Então, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Operações, está acontecendo muita coisa. Vendas, está acontecendo muita coisa. Marketing, está acontecendo muita coisa. Inclusive de novos projetos, e inclusive isso a gente vai falar um pouquinho nessa conversa aqui com vocês. Então, está acontecendo muita coisa e o podcast, de fato, ele foi colocado um pouco de lado, mas a gente vai trazer ele de volta. Ele vai voltar a ser o nosso core, porque a gente sabe do potencial que tem o podcast, tanto nas nossas relações, né, que a gente traz as pessoas aqui, a gente tem um contato muito mais afinco com as pessoas que a gente troca uma ideia aqui, como também de divulgação, de um método de prospecção, como que eu posso falar? Tem uma palavra para isso. Não é propagação. Daqui a pouco eu lembro, mas é uma forma de transmissão de ideias, de conhecimento para um público que talvez a gente não atinja em outras plataformas, então é bem interessante. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque algumas pessoas vieram me perguntar o seguinte: o podcast vai parar ou não? O Gravata Solta vai continuar ou não vai continuar? Vai continuar. Vai continuar. Vai. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Bom, então vamos direto ao assunto agora. Estou aqui com a minha amiga gaúcha, International. Ex-colorado, depois ela explica esse negócio aí de ex-colorado, enfim. Publicitária, produtora cultural, CEO da Dana Comunicação Integrada, empresa focada em leis de incentivos à cultura e esporte, escritora de romance e negócios, Analice Malheiros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. É muito bom estar aqui. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. E vamos ter uma conversa aí bem interessante e não arruma confusão para o meu lado, por favor. Falar em Colorado, gremista, esse é um assunto meio delicado, né? Já comecei colocando uma pressão aqui. Eu já fiquei aqui meio... Se a conversa toda vai ser assim, estou encrencado. Mas é só o começo. Só o começo, depois piora, né? Fica tranquilo. Aqui a gente não coloca ninguém em saia justa. Em saia justa, fica muito tranquilo. Não sei se vocês repararam, mas eu estava com óculos aqui justamente para ler o mini CV da Analice. E eu esqueci de colocar o óculos. E daí você teve que resumir tudo. Quase que não sai. Quase que eu não consigo ler. Isso é um problema, Quase que eu não consigo ler. Mas vamos lá. Analice, vamos lá, explica um pouco para nós, né? Porque, de fato, a sua empresa é diferenciada das empresas que nós já trouxemos aqui. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né, o que faz, então, a Dana. Bem, a Dana inicia com a minha formação. Sou publicitária, trabalhei muitos anos com a parte de assessoria de imprensa de algumas empresas lá na minha região. E eu digo que a parte de produção cultural, ela me escolheu. Ela escolheu a Dana, porque é uma profissão que até então não era muito isso que eu estou falando lá em 2010, né? Então já faz uns bons anos aí, né? Então, era uma profissão que não era muito divulgada, né? Não era muito conhecida, mas ela me escolheu. Me escolheu. E tudo veio muito ligado às empresas que a gente trabalha. Como eu sempre estive envolvida com assessoria, marketing, né, Rafael? Então, a produção cultural também tem isso, o marketing cultural, e foi crescendo. E hoje estamos aí trabalhando com o marketing cultural de muitas empresas e ampliando horizontes aí em São Paulo e vamos em frente, né,
nessa jornada maravilhosa que envolve a cultura. A cultura, o esporte. Estamos no momento certo para trabalhar esses dois assuntos e eu acredito que muitas pessoas perguntam como que funciona isso, como que eu posso fazer parte dessa jornada, que eu digo que é uma jornada fascinante. É verdade. E é interessante notar o fit entre o que a Dana faz e o que a gente faz no nosso escritório, né? Que há a possibilidade de destinar parte dos impostos, né? Que as empresas já pagariam no dia a dia, enfim, trimestralmente, né? Falando um pouquinho mais afinco. Federais. Exato. E sendo destinado para produções culturais. E daí Isso teve aí. um fit perfeito teve uma sinergia entre os nossos trabalhos, né? Explica pra gente um pouquinho como que acontece isso, como que funciona isso. Então, nós trabalhamos com a lei de incentivo. Vamos focar um pouquinho, porque a lei do esporte não é muito diferente, mas lei de incentivo à cultura, até para quem está nos acompanhando, entender um pouquinho como que funciona. Está tendo, sim, um incentivo maior, uma divulgação maior sobre essas questões culturais. Através da lei, os empresários que, obviamente, trabalham com... Não sei se é trabalho o termo correto, daí vocês podem me corrigir, né? Com o lucro real, podem destinar parte desse imposto para ações culturais. E essas ações, quando a gente fala, não é só focado na parte de espetáculos, grandes musicais. Não, às vezes são ações que podem ser pautadas, desenvolvidas nas comunidades em que elas estão envolvidas. Desenvolvimento na comunidade. É muito abrangente. Inclusive, você estava dando alguns exemplos pra gente aqui antes. A gente falou, putz, é um mundo que ainda é difícil de visualizar. Né? Por exemplo, podcasts poderia entrar nessa sistemática, né? Isso, então, é muito bacana. É muito bacana. E o que eu foco muito também é na questão do desenvolvimento econômico dessa linha, né? Economia criativa ou indústria criativa, que muitas pessoas entendem pouco dessas palavras, tudo que envolve. Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas trabalhando com a cultura? A gente foca também muito no benefício das pessoas que são beneficiadas. Mas e quem trabalha? Exato. Às vezes, num projeto de um espetáculo, tu tem 20, 30... Eu já tive mais de 80 pessoas trabalhando num único espetáculo. Quantas famílias beneficiadas Sim. aí com a renda? Eu acho bacana, quando você estava no nosso escritório, dando um exemplo, não estava totalmente atualizado, acredito, os números, mas você estava dando um exemplo que a economia criativa, ela movimentava mais do que toda a indústria automobilística, né? Então, olha que, assim, o número é muito expressivo. Isso, né? isso. Quando você olha por trás desse número e você começa a analisar famílias, por exemplo, que você acabou de citar, olha o número de famílias que tem atrás dessa... Foi 3% do PIB. 3% do PIB, é muita gente. Em 2020, se eu não me engano. Isso que eu ia comentar, 2020. Temos que verificar como que está hoje, né? Mas se a gente for pegar aquele período, é impactante, de qualquer forma. Lógico que é. De qualquer forma, porque a gente fala muito em outras economias, até mesmo a questão de automobilística, mas analisar que a cultura é, sim, fomento, isso é importantíssimo, porque não envolve só artistas. Isso são empresas de designer, a própria publicidade está dentro. Gastronomia. Então, são segmentos que estão dentro dessa fatia de mercado. Sim. E que tem muito a crescer e se desenvolver, e com isso desenvolve todo o nosso país. E sabe o que eu acho que é bacana? É assim, você ter a possibilidade de escolher para onde está indo parte dos tributos que você paga. Né? Porque quando nós pagamos, isso já é destinado, já tem uma destinação meio que certa ali. Quando você tem essa autonomia de falar, peraí, 4% aqui, falando exatamente dessa lei que você está se referindo,
4% do meu imposto de renda, eu não quero que vá para nenhum outro lugar, senão esse aqui que eu estou escolhendo. Isso é muito bacana. Isso. É uma oportunidade Sim. de você fomentar localmente. Uhum. Eu já trabalhei com alguns empresários que disseram assim, não, eu quero fortalecer a minha cidade, quero desenvolver a minha cidade. E aí tu tem essa oportunidade. No momento que eu digo, eu quero investir num projeto focado nisso. Então, tu tem sim esse poder. Uhum. E é uma oportunidade muito interessante que deve sim ser avaliada pelos empresários que trabalham com empresas que tenham essa tributação pelo lucro real. E outra... Desculpa. Não, só para complementar. E outra coisa, né? A depender do projeto, isso pode se tornar uma visibilidade para a empresa absurda. Incrível. Exatamente. Absurda. Então, assim, vamos falar de marketing aqui, ou então de branding, enfim, o que você quiser. Né? A depender do projeto, obviamente, que tem lá as suas... a padronização, enfim, né? Tem todo um regulamento para isso, mas a depender do projeto, você está fazendo o bem para a sua comunidade ali, você está gerando empregos, você está gerando renda ali para a região, e outra, você está fazendo um branding fantástico ali para a marca da sua empresa na região também, que é fantástico, né? E se você for colocar no papel, enfim, é caro hoje em dia, não é barato você investir em marca, esse tipo de coisa. Eu sempre digo que cultura é memória. Então, através desses trabalhos, as empresas estão criando memórias com as pessoas que estão sendo beneficiadas, que estão sendo, estão assistindo. E essa ligação, principalmente quando a gente está falando aí de famílias, de crianças, de adolescentes, a memória afetiva, ela é importantíssima no momento que tu tem a tua marca registrada nos corações dessas pessoas. Uhum. Então, eu acredito que sim, é um trabalho forte, fortalecimento de marca de uma outra forma. Tu tá criando memórias com as pessoas. E isso não tem preço. Uma coisa que me pegou bastante foi no escritório. A gente faz os vídeos falando sobre a possibilidade, né, da lei de incentivo à cultura, que as empresas podem se beneficiar, tal. Só que quando a gente faz esses vídeos, a gente está olhando através de uma perspectiva, que é a perspectiva da empresa. Isso. Que é ótimo que a gente analisa, a gente vê que parte do tributo pago vai ser destinado para uma determinada coisa, né? Para um determinado projeto que passa pela aprovação dos sócios, enfim, tal. Beleza, perfeito. Tem a questão de marketing, tem a questão de branding. Só que você mostrando pra gente os projetos de fato, a gente acaba vendo uma outra perspectiva. Exato. Que é a perspectiva das pessoas. Isso. Das pessoas que são Do impactadas por isso. impacto que isso causa. Isso, E isso pra mim tava um pouco... Obscuro. Não é nem obscuro, mas eu não tinha visto essa parte. Eu tinha visto só da empresa. Eu falei, não, ótimo. Só que quando você vai pro lado das pessoas também, você fala, caraca, é melhor ainda do que só reforçar o branding, só reforçar o marketing. É outra coisa. Como que a menininha falou lá no vídeo? A menina falou no fim do vídeo, esse é o melhor dia da minha vida. E, tipo, a menina tinha 7, 8 anos. Então, é algo que a gente conversou. Vai ficar na mente dessa criança até a vida adulta, né? Então, é muito interessante isso. A questão de desenvolvimento pessoal mesmo das pessoas. Eu acho que é isso que pega pra você muito, né? Eu tô falando aqui, você tá com um sorriso abertão. Né? Então acho que pega bastante isso para você. Pega e vai meu abraço para as crianças lá da Escola Múcio de Campo Grande, de onde saiu esse vídeo hoje é o melhor dia da minha vida, uma ação que envolve crianças no lado mais puro, na inocência, no lúdico, e que adultos nós vamos ter. Aí nós avançamos algumas fronteiras, né, Rafael? A gente está falando de vida, de desenvolvimento, perspectiva.
mostrar para essas crianças que existe um mundo muito bom. Não sabemos todas as suas batalhas, mas que temos aí a possibilidade. E que fazer o bem, ser do bem, faz a diferença. E trabalhar com a cultura é isso, trabalhar com o esporte também, é você fazer o bem. Você tem aí, ó, são várias coisas positivas. Tu tem o fortalecimento da marca dessas empresas, você tem um trabalho de desenvolvimento econômico local, porque todos os fornecedores, Claro. né, são contratados ali. Mas você trabalha as vidinhas que vêm. Né? Então, que pessoa vai ser? E você tinha falado até que alguns desses projetos podem envolver até crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, por isso que eu falei de perspectiva. Às vezes as crianças têm uma realidade, né? Elas falam, é isso que é a vida. E não é, né? Dá para mudar. Tem uma questão. O primeiro projeto que a gente montou, veio ai, meu Deus, o parecer, veio a palavra. O parecer, e o parecerista colocou uma frase que me impacta até hoje. E isso que eu estou falando lá de 2010, né? Que tudo aquilo que os projetos não proporcionarem às crianças e os jovens, as ruas vão proporcionar. E o custo para recuperar uma pessoa é muito maior do que o custo que poderia ser feito através das leis de incentivo à cultura ou ao esporte. O que seria das nossas crianças e dos nossos jovens se não fosse esses programas que existem hoje de projetos de orquestra, de judô? Olha quantos atletas que nós temos que têm uma vida, uma origem mais humilde, que talvez não teriam essa oportunidade de desenvolver os seus talentos se não fosse de um projeto desses. E a cultura proporciona isso, o esporte proporciona isso, esse desenvolvimento, esse crescimento, e é algo fantástico. E você ser responsável por algo desse naipe, gente, isso é muito bom. Poder trabalhar com isso é muito bom. Eu sempre digo que sou uma pessoa feliz, porque o meu trabalho é esse, eu trabalho com bem. E quanto mais a gente desenvolver, eu acredito muito na lei do retorno, né? Então, isso vai voltar como bem também para as nossas vidas. A gente cresce, a gente se desenvolve. É trabalho? É. Mas que bom que o meu trabalho é esse. E voltando e ainda recebe por isso. Sim, e voltando um pouco para o polo das empresas, acontece muito de ter vários projetos disponíveis e não ter patrocinadores, ou seja, empresas para patrocinar? Existe. Por quê? Eu acredito que ainda há uma desinformação ou pouca informação nesse sentido. E tem desconfianças, né? Então, mas aí que está a diferença de você procurar os profissionais certos para esse trabalho. Tem muita fraude? Olha, não conheci ainda. O que tem são notícias. Mas no meio em que a gente trabalha, porque a gente trabalha só com profissionais muito bons, Sim. E quando eu falo em profissionais muito bons, não estou só falando da Dana como produtora, a gente também trabalha com outras produtoras. E isso é bacana no mercado, porque tu consegue aí fazer toda uma rede de contatos, e se você tem um cliente, mas os teus projetos não atendem esse cliente, tu puxa o teu parceiro no sentido, tem fulano, um projeto que possa atender, tem. Ou seja, aumenta o portfólio. Aumenta o portfólio. Então, olha, o que eu vou te dizer, Rafael? Não sei. O que a gente tem é histórias. Histórias de alguns casos, mas não que a gente tenha conhecimento real de algum deles. Né? Legal. Sabe o que me vem em mente, Rafa? O nosso trabalho, desde que nós iniciamos a Rebeca Silva, o nosso trabalho pode até ser considerado um pouco social. Por quê? Porque a gente aumenta o nível de consciência dos empresários. Né? Então, por exemplo, quais são as oportunidades tributárias dos empresários? Né? Muitos não sabiam e vieram a saber através dos vídeos que nós fazemos.
por exemplo, riscos, eventuais riscos que eles também corriam. Né? Então, muitos também vieram a tomar conhecimento desses riscos através dos nossos vídeos. Não tenha dúvida, né, que o que nós estamos comentando aqui, nós já fizemos alguns vídeos sobre, e com a sua vinda para cá, isso enriqueceu muito o nosso conhecimento, e a gente vai continuar desenvolvendo vídeos e aumentando cada vez mais o nível de consciência dos empresários em relação a isso. Mas, do mesmo jeito que você ficou impactado pelo outro lado, não só o lado, vamos dizer assim, do empresário em si, mas o lado humano, o lado social mesmo, social, por que a gente não começa a trabalhar os dois lados também? Você acha que poderia dar certo essa ideia? De mostrar, olha, você fazendo isso, olha o que você de fato está proporcionando. Porque ela trouxe tanto material para a gente, eu não sei se a gente vai poder usar ou não, enfim, mas se a gente pudesse usar pelo menos uma parte do material para mostrar o que esse tipo de ação gera ou pode gerar, eu acho que a gente estaria falando com muita gente mesmo. Não, claro, inclusive foi a ideia trazida, quando eu vi isso, eu falei, meu, a gente precisa fazer um vídeo sobre isso, porque, de fato, a gente tem, do lado de marketing, de fato, para ter essa divulgação, eu acho que a gente tem não é a palavra certa, mas um apelo que é, de fato, de emocionar as pessoas, porque eu acho que isso emociona a mim, emocionaria as outras pessoas. Se a gente fizer de uma maneira como a gente faz os vídeos, enfim, com uma produção ali por trás, eu acho que talvez chegue para mais pessoas, para pessoas que talvez não veriam o nosso vídeo no modelo normal, né? E a gente conseguiria passar exatamente esse outro lado, esse lado mais... olha o impacto que você, fazendo isso, tem na vida de outras pessoas que talvez sejam gratas para você eternamente. Né? Então, sim, com certeza. Eu acho que dá para fazer assim. Eu tava entendendo que você queria fazer, por exemplo, o outro lado. Quando a gente fala de uma questão, tipo, aproveite os créditos e pague menos impostos. Eu tava entendendo que você queria que a gente mostrasse o lado da receita, tipo, a receita triste, tipo, não vou receber e tal. Não, mas eu vou além, eu vou um pouquinho além. Quando a gente fala de créditos, quando a gente fala de um regime especial de tributação, quando a gente fala de uma empresa se aproveitar dos benefícios fiscais, pensando do lado de empregos, por exemplo, eu não sei hoje, mas com certeza tiveram muitas empresas que contrataram muitos profissionais por aí. Muitos profissionais. Então, por que, sei lá, a gente contactar algumas empresas e conhecer a história dessas empresas do ponto de vista tributário, o que elas conseguiram fazer também, e mostrar esse outro lado, porque a gente sempre traz, mostrando sempre o lado técnico, vamos dizer assim, o lado empresarial. Só que o lado empresarial, ele sempre vai afetar o trabalhador, a família, ele sempre vai afetar a família, sempre. Né? Eu lembro... O fim dele vai acabar na mesa do trabalhador. Eu lembro uma vez que a gente tentou fazer isso, né? Não sei se o exemplo não foi tão bom, ou se de fato a forma passada não foi tão interessante, mas a gente quis de fato tangibilizar uma economia que a gente estava gerando. E daí a gente falou, putz, a gente gerou, acho que 6 meses de estoque para o nosso cliente, alguma coisa assim, para tangibilizar um pouco mais para o empresário. Tá, eu economizei 200 mil reais, mas o que é 200 mil reais palpável, assim? Putz, são 4 meses da tua operação, você não vai precisar mais pagar teu fornecedor até tal data. E não teve tanto apelo, né? Daí, mais uma vez, eu não sei se o exemplo não foi tão bem passado. Mas enfim. Você percebe onde eu quero chegar aqui? Eu quero ir além? Você percebe? Eu consigo, só que fica eu acho um pouco difícil de mensurar. Eu acho. Mas o que você acha, Analice, assim, da ideia no geral?
acredito que a gente vai ter que buscar aí um ponto de equilíbrio entre os dois, porque cada um está analisando de uma forma diferente, né? Mas eu acho que vale a tentativa, sim. Dá pra gente Porque pensar eu gostei aí. muito, porque seu olho brilha quando você fala disso. Sim, claro, olha aí quantos anos, né? Nem vamos contar nos dedos aí, porque acho que vai faltar dedo. Trabalhando com isso. Do pé vai. Sim. Ainda bem, né? Então, mas eu acho que dá para pensar uma forma de trazer, assim, algo, até mesmo para contextualizar de uma forma real. É isso que tu quer, né? É isso, é isso. Não, mas quanto a isso dá. Eu tô falando em relação a outras oportunidades. Mas em relação à lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo... Aí é com a analista. Eu vou até parar de falar para não falar besteira. Mas existem tantas outras formas também de você realocar. Não. Sim, mas o que eu digo é de realocar os recursos que iriam para tributos para ir para outras, sim. Outras áreas. Sim, Né? e tem muitas possibilidades. Isso que a gente nem está entrando em outras que existem, né? Então, não sei se você vai lembrar, Alexandre, mas lembra que num curso que a gente fez recentemente aí, que através do trabalho de um dos escritores, um hospital inteiro foi reformado. Lembro, sim. Então, Através do quê? Desculpa. de uma dessas possibilidades de impostos, um hospital inteiro foi. Mas aí não é cultura e não é esporte, né? Já é uma outra questão mais focada na área da saúde. Reformou um hospital. Então, existem sim possibilidades. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre essas possibilidades, mais estaremos compartilhando conhecimento com quem está nos acompanhando e vamos puxar mais pessoas para esse trabalho. É isso aí. E tem um ponto também, quando a gente ainda estava conhecendo essa forma, tá? Eu falei para você assim, mas qualquer valor, por exemplo, a gente tem o valor de 4% destinado do imposto de renda, que poderia ser revertido para projetos culturais, certo? Certo, pessoa jurídica. Isso, pessoa jurídica. Pessoa física, 6%. No lucro real, né? Então tem os 4%. E daí eu falei, tá, mas tem um valor mínimo? Qual foi a sua resposta, você lembra? Não, que não tem. Não tem. E daí poderia ser acumulado um período, né? Isso. Então, por exemplo, eu acumulo um valor do meu imposto pago durante o ano e faço, né, essa poupança para destinar para Isso, projeto tu vai cultural, destinando para aquele projeto. O que vai acontecer é ter aí uma divisão de exposição. Muitas vezes acontece assim, eu quero, pessoa física faz muito isso. Eu quero aportar no projeto que tenha um enfoque, por exemplo, danças, balé, mas eu não quero aparecer, porque pessoa física não tem como aparecer marca, né? Então, não vai aparecer, mas está contribuindo. E no momento que tu vê, nós temos um projeto de balé, 90 crianças. Iniciamos ele em 2023, está no segundo ano. 90 crianças. 90 crianças, 90 crianças, 90 crianças. Não aumenta. Não diminui. Entende? Tá. Não tem desistência. Entendi. Estamos uma lista de espera enorme para o próximo ano. Estamos aí trabalhando para que possamos ir para 150 pra crianças. mais recursos. Isso, 150 crianças. Balé, daí danças urbanas e jazz. Já ampliamos aí também as possibilidades. E não tem, sabe? Tu está sempre construindo isso, sempre ampliando. Então, as pessoas têm aí divisões voltando, né? Vai ter patrocinador prata, ouro, diamante. Então, dependendo... Aí é o marketing, tu vai mexendo na exposição dessas marcas. Umas marcas vão ter mais visibilidade, outras um pouquinho menos, mas todas fazem parte daquele projeto. Mudando um pouco de assunto e continuando no mesmo, quando mudou a chavinha aí dentro para você entrar nesse mundo tão bonito que é o da sua empresa hoje? Nem sempre foi bonito. Ah, é? Nem sempre foi bonito. O pessoal
falou que eu sou lá do Sul, né? Uhum. Então, faço parte, eu moro numa cidade pequena, 45 mil habitantes, e esse trabalho, da minha época, foi novo. A gente começou a desbravar aí muito por incentivo das empresas locais que queriam, sim, deixar os recursos na cidade. Visão deles, sabe? Eu fico analisando, eu era mais nova, e eles tiveram essa visão de fomentar esse trabalho. Então, desbravar algo que não existe, cartilhas, livros, vídeos, YouTube. Então, não tinha isso. GPT? Isso. Começar do zero. E aí tem muito da equipe, da Dana também, todas, mandar um abraço aí para as meninas, para as danadas, né? As danadas. As danadas. A Luciana, que é advogada, colega de vocês, que iniciou comigo essa empreitada, e aí veio Juliana, Silvia, Bárbara, Vera, citar todas, né, para não dar problema. E São só mulheres? só mulheres. Imagina Legal. a força aí, né? Tem homens também, mas diretamente no Aham. escritório são essas figurinhas aí. Legal. Então, não foi fácil. E eu vou ser bem sincera com quem tá nos escutando, que eu pensei em desistir. Teve uma época, porque mudanças de governo, mudanças, daí é mercado, que às vezes tem recurso, às vezes não tem, né? Então tem aí anos bons e ruins, tem o que aportar, não tem, deu lucro, não deu lucro. Na pandemia deve ter sido difícil, né? Foi bem difícil. Mas assim, teve um espetáculo que eu fiquei sozinha dentro do ginásio, estava todo o cenário montado, eu não esqueço disso. Até eu acho que eu devo ter essa foto nas minhas redes sociais, porque ela foi muito significativa, que foi uma foto tirada de surpresa até. Eu estava analisando o cenário e eu estava sozinha. E daí eu pensei, então, Deus, é isso mesmo que você quer para mim? Essa é o meu propósito? E chegou o segurança do espetáculo e ele parou do meu lado e disse assim, tu viu a fila lá fora? Tá enorme. E ele sabia que eu amo filas. Eu amo filas, porque isso é sucesso, né? Amo filas que andam. Por eficiência. Ela ama o trânsito de São Paulo, que é da Marginal. Não, mas aí é outra coisa. Mas assim, por quê? Porque são muitas pessoas chegando ao mesmo tempo, e daí vão entrando. E daí eu disse, não, eu não vi. E ele, tu tá muito quieta. Daí eu olhei para ele e disse, olha, não sei se eu não vou desistir. Acho que esse é o meu último espetáculo. E ele disse assim, não, tu não pode. Nós precisamos de você. As crianças precisam de você. Teu talento é esse. Ali, eu tive a certeza que o meu talento era desenvolver talentos. A produção é isso. Você está lá. Você está dando possibilidade para aqueles artistas colocarem o seu talento, apresentarem o seu talento, e do outro lado, tu tem o público que precisa desse contato. Então, ali virou a minha chave para sempre. E olha aqui, foram alguns anos, virou para sempre, e é isso que eu quero. Quanto tempo, você lembra há quanto tempo você já atuava nesse momento que você pensou em desistir? Se eu iniciei em 2010, foi um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Ou seja, a gente está falando de quase 10 anos aí. Eu acho que sim. Não, menos. 2018, por aí, né? 2017, vou arriscar. Então, mas são coisas assim que você, em toda a profissão, você precisa sentir ela. Indiferente do que você faz na vida, você precisa sentir. Se você sentir que se identifica com aquilo que tu está fazendo, tu encontrou teu chão. Tu encontrou tua vida. Aí tu vai embora. Dificuldades sempre vão ter. Sempre tem mudanças, mas o que te move é muito maior. E daí você recebe vídeos. Hoje
Foi o melhor dia da minha vida. Pensa, se eu tivesse desistido... Você não ia ter recebido aquele vídeo. Isso. Outros casos que são interessantes, assim, eu cheguei uma vez numa cliente e veio uma pessoa e disse assim, nossa, quando eu te vejo é porque vem coisa boa por aí. Cara, tem coisa melhor do que isso? Não tem. Não tem. Então, são coisas que eu sempre digo são pílulas que a gente tem, né, todos os anos, que fazem a diferença. E no momento que a gente trabalha, principalmente com crianças, isso te move e também te dá uma grande responsabilidade. Olha a responsabilidade que você tem de estar trabalhando com vidinhas. São umas vidinhas ali que tu tem que zelar por elas. E quando a gente chega nas escolas, nós temos projetos o ano inteiro. Nós temos projetos que iniciam em março e terminam só em dezembro. A gente semanalmente está dentro de escolas. E você chega para dar uma olhada, ver como é que está a coisa, fazer aquele teu papel de gestora, né? Ver se está tudo funcionando certinho. E receber um abraço. Tia, que bom que você veio. Então, e até outro fato interessante. Vocês vão me deixar falando e eu vou contando. Vamos lá? Essa é a ideia. Um dos nossos projetos, cada escola tem uma camiseta. Vocês não têm noção da encrenca que a gente arrumou quando a gente reuniu essas escolas para assistir um teatro. A gente decidiu que nós vamos fazer uma camiseta de branca. outra cor. Porque começou a ter briga da cor. Mas se sentiram traídas, porque a gente não estava usando a cor daquela escola, porque estava usando a cor da outra escola. Então, isso é tão maravilhoso. Tem que explicar para elas. Nós somos todos um. Não importa a cor que a gente está vestindo de camiseta. Mas por quê? Porque a gente é responsável pelo carinho que a gente cativou naquelas crianças. Porque no Príncipe já nos ensinou isso, né? Tu é eternamente responsável por aquilo que cativas. E cativar crianças é muita responsabilidade. Annalise, você está falando para nós e por diversas vezes você está falando sobre projetos que envolvem crianças. E quando você fala isso, você falta chorar. Sim. Né? Então, assim, isso já tá claro para gente. Mas isso vamos falar assim, é um segmento que a sua empresa quis buscar, ou normalmente são esses tipos de projetos que acontecem? Não. O que eu estou perguntando a maioria dos projetos são destinados a crianças ou não? Existem... Não. Existem vários projetos. A gente fala de crianças porque são os projetos que mais nos tocam. Tá. Mas não, a gente tem projetos para adultos, tem projetos para famílias. Né? Então, orquestras, por exemplo, tu está desenvolvendo... Olha quantas pessoas você emprega quando tu está trabalhando com uma orquestra. Quantos músicos, quantos profissionais de bastidor tu tem aí, né? Então, tem sim para adultos, para adolescentes. Adolescência é uma fase já complexa. É verdade. Então, se você trabalha com essa fase também, que tu mostra para os adolescentes que o que eles estão sentindo, a maioria sente, tu encontra uma porta. Tu se aproxima deles. Então, não tem... a Dana trabalha com muitos projetos. Tocamos nas crianças porque são impactantes. Eu estou perguntando isso até sob o ponto de vista do empresário. Né? Se ele, de repente, a empresa dele fala mais com adulto e menos com criança, ele vai sentir, então esse projeto não é para mim. Mas não. Ali dentro do portfólio ele vai encontrar de tudo ali. Sim. Até para idosos também. Então, tem muitos corais. Eu não sei como é aqui, mas no Sul a gente tem muitos corais. As vovozinhas, a parte de artesanato. Então, tem muitas possibilidades. Artes visuais. E também tem a possibilidade de... criar seu próprio projeto. Exato. Né? Exato. Aí, isso que é importante o empresário entender.
com base na sua cultura, o que se encaixa melhor. Quais são as possibilidades que podem ser apresentadas para ele? Isso é importante, fazer essa análise, essa conversa. Nós trabalhamos muito com diagnóstico, né? De conhecer bem essa empresa. Quais são as suas metas? Muitas empresas trabalham com as ODS, né? Os objetivos sustentáveis, ou até mesmo com estratégias de ESG. Com base nisso, qual projeto melhor atende? Se temos o projeto, a gente apresenta. Senão, a gente busca uma alternativa ou desenvolvendo um projeto novo, ou dentro do nosso leque de parceiros, se tem algum projeto que atenda a ele. Como que normalmente acontece? Quando você chega num cliente, ele tem interesse, já demonstrou interesse pelo projeto, enfim, você já começa fazendo esse diagnóstico com ele? Como que é? Sim, a gente faz uma conversa, a gente faz uma análise que pode ser presencial, até mesmo virtual, ampliando, e até depois eu quero voltar na questão da pandemia, que o Rafael comentou. É feita essa conversa e com base nisso a gente vai pontuando com ele e vamos vendo exatamente o que a gente precisa entender do perfil dele. Tá. Então, tem algumas empresas que têm um enfoque muito voltado para a comunidade em que atua, empresas que só aportam em projetos que beneficiem o desenvolvimento da economia criativa, desenvolvimento cultural da sua comunidade. Tem outros que buscam uma expansão Brasil, projetos que poderiam ter, que poderiam trabalhar, e assim vai. Pelo que você está dizendo, então, depende muito da estratégia interna da empresa também. Sim, aquilo que ele acha interessante, né, trabalhar. E aí tem esse encontro entre o que a lei de incentivo proporciona, possibilita, porque tem todo um regramento, não é umas ideias... eu tenho uma ideia na cabeça que ela vai ser viabilizada, tem que ver o que é permitido ser feito. Então, tem todo um regramento aí, a gente faz uma análise para ver se essa ideia é viável ou não. As empresas multinacionais também participam? Sim, nós temos uma multinacional participando. Qual foi o projeto mais diferente que você viu? O mais diferente, nossa, que boa, pergunta. Boa, e essa eu gostei. E daí nem veio no roteiro, nada disso, né? Então, nada combinado aqui. O mais diferente, eu vou te dizer que foi o primeiro. Olha só, começou com um diferentão. Foi o primeiro. E aí vai o meu abraço para o Grupo TOL, de Pelotas, que é um circo moderno. E a gente levou para a nossa cidade, lá em Panambi, pela primeira vez. E dificilmente falha um ano da presença deles lá. E olha que faz tempo. 2010 foi a primeira vez. E foi diferente por quê? Porque nós não temos lá na cidade uma estrutura para um espetáculo desses. E outro projeto que agora veio foi um do ano passado. Então foi o primeiro... Então, peraí, o primeiro não tinha estrutura para receber o circo. Né? E aí? O circo. Então a gente fez dentro de um ginásio, a gente estruturou todo um ginásio. E foi desafiador, porque foi o primeiro projeto. Então, não foi levado em consideração isso? Sim, então eu sempre digo, ou eu fui muito corajosa, ou fui a pessoa mais sem noção que existiu naquele momento. Mas deu tão certo que a gente trabalha até hoje, né? Legal. Então, assim, o João sempre pergunta, e aí, Ana, como é que tá o calendário para Panambi, né? E para a região. E o dos últimos foi, aí vai também um abraço para a Lígia Aidar, da companhia, que foi transformar esse mesmo ginásio em um teatro. Era um musical, O Pequeno Príncipe e A Bela e a Fera. Pensa um ginásio com uma acústica bem complicada, de transformar num teatro. A pessoa que está sentada na frente da apresentação tem que escutar da mesma forma que aquele que está sentado lá em cima, no último lugar da arquibancada. Tranquilo. 2.000 pessoas. E a gente conseguiu. A minha emoção
quando eu olhei assim para a Lígia, a gente estava na mesa de som, os técnicos, 80 pessoas trabalhando, os técnicos, e eu olhei para ela e ela, conseguimos. Deu certo. Porque tem coisas que por mais que tu teste, é só na É só hora, com as pessoas, que você vai saber Exatamente. se funciona ou não. E outro fato interessante é que o produtor cultural nunca assiste o espetáculo. Eu nunca assisti, em todos esses anos, um espetáculo completo. Nunca. Porque a gente sempre está trabalhando nos bastidores. Então, assim, o produtor, ele não assiste. Eu tenho que comprar ingresso para assistir, quando tem, né, em outros locais. Mas a gente não consegue assistir. Mas, então, esses são os desafios que é o mais difícil. E na pandemia, quando parou tudo, e agora, o que a gente vai fazer? E aí a gente realizou quase 15 dias de lives, espetáculos variados. Nós tivemos à noite com um Masterchef, que era a época de Natal. Como que você vai trabalhar a cultura na época de Natal, numa pandemia? Todo mundo fechadinho em casa, e foi bem no auge E você cobrou ou não? da pandemia. Não, Porque a patrocinadora, né? Então tinha patrocínio, lei de incentivo à cultura. Ah, é verdade. Porque nessa época era tudo free, né? Tinha aquelas lives de sertanejo. Mas daí tinha um monte de patrocínio. Tinha muito até patrocínio. Na Itália teve aquele cara que é muito bom lá, aquele de ópera lá, que ele fez esqueci agora, mas enfim. Mas aí que tá, a gente trouxe a música, noite de música, teve o Masterchef, teve a Denise Fraga trabalhando também, o Piangers, nomes bastante conhecidos. Então foi uma variedade assim, de programações que fortaleceram. E esse foi difícil, porque a pandemia ela puxou muita coisa. E nessa época tinha algumas limitações que a gente teve que se desdobrar, questão de equipamentos, internet, e o medo de cair, e cai a live. Ainda bem, nunca caiu. Não caiu nenhuma? Não, mas são coisas, assim, foram desafios interessantes. Difícil também, então 3 exemplos aí bem difíceis. Tá vendo? Você fez uma pergunta difícil. A gente tinha passado o Ela roteiro. não só respondeu, como respondeu roteiro 3. A gente tinha passado o roteiro. Ele passou o Mentira. WhatsApp. Sacanagem. WhatsApp. Não, aqui não é tudo na... Sim, papum. Falar em papum, Nath, cadê o taxímetro? 48, então tá dentro do... É porque ali tem um taxímetro pra gente ver. Ela só tá contando o ar hoje. Viu? Ela ia desligar tudo. Acabou, vamos pra casa. Acabou. Deu. Sem tchau. O que você acha da gente entrar naquele... No putz? No putz. Beleza. Mas daí... Beleza. Pode ser? Pode. O putz, eu vou te explicar o que é o quadro putz. Já assistiu Marília Gabriela? Sim. Algo parecido com. É exatamente isso. A gente não copiou de ninguém, ela copiou da gente. Tá bom. O pessoal do G4 copiou da gente. A e assim modéstia, assim, tá em alta, né? O pessoal não tem jeito, né? Então, teve um dia que a gente falou, vamos fazer daquele jeito, né? Assim, assado, tal, não sei o que. Eu falei, vamos dar um nome pra isso. Daí o Murilo tava sentado do seu lado, assim. Eu falei, Murilo, dá um nome pra isso. Ele falou assim, putz. Eu falei, bom, gostei do nome. Ai, vou me preparar para uns fantos. Vai ser esse mesmo. Então a gente faz uma pergunta. Tá. E você nos dá uma resposta, simples assim. Tá. Né? A gente tira a pergunta do nada, que não tem nada a ver. Curtinha ou uma dissertação? Você que escolhe. Provavelmente a pergunta vai ser curtinha, Tá. mas aí para responder você pode ser curtinha ou dissertação. É tipo aquele, o que é a vida? É, filósofo, assim, Ai, entendeu? gente. A gente dá uma filosofada, assim. Vamos começar. Vai, Rafa, você quer começar? O que é cultura? Cultura. O que é a cultura? É vida. Ó, foi rapidão, papum. E daí a gente tem que ser rápido Gostei, também. então tá bom. Vida. Qual foi o melhor momento da sua vida?
quando eu tive um sorriso espontâneo de uma criança. Viu? Eu tô analisando de forma mais profissional. Você analisa do jeito que porque você senão eu vou dizer, meu filho. Pode ser, Pode ser. mas é da forma que você entender. Ah, então vou puxar pro Matheus. Filho, eu te amo, tô com saudade. Legal. Um artista. Um artista, Maurício de Souza. Se você pudesse tomar um café de 30 minutos com qualquer pessoa do mundo, qualquer uma, quem você chamaria? Maurício de Souza. Um sonho. Um sonho. Ver mais crianças felizes do que tristes. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Gente, aí são tantos sonhos realizados. Alguns até por realizar. Mas um sonho realizado, o nosso projeto de balé. As 90 bailarinas que nós temos, vestidinhas de laranja e lilás, e elas não curtem muito a polaina laranja. Mas são obrigadas a usar. Elas precisam usar, às vezes esquecem. Eu só tenho mais uma. Você tem mais alguma aí? Dessa daí vai vir mais umas duas. Então pode falar. Não, dessa sua Ele vai tem vir que mais umas pensar. duas. É que essa daqui é mais pra finalização. Não, então peraí que eu vou Não pensar me faça aqui. chorar. Não, rapidão. Qual o lugar mais lindo que você já visitou até hoje? O meu coração, além da minha cidade, pertence a Garopaba, Garopaba. em Santa Catarina. Uhum. É o lugar que eu Não mais conheço. amo. É uma das praias que eu mais amo na minha vida. Praia ou mato? Gente, aí para uma chefe escoteira, tu tá complicando a vida, né? Amo os dois, mas praia. Grêmio. Isso aí eu vou deixar passar, não. Olha, Não, gente, não, sabe? A gente combinou que assuntos delicados não seriam abordados Não, esse nesse eu não- quadro. Esse eu não vou fazer. Esse eu vou pular. Ai, Vai, ai. Rafa, pode ir. Uma mensagem que você deixa pra quem tá ouvindo a gente. Uma mensagem: em tudo o que você fizer, busque beneficiar alguém. De uma forma Genuína? genuína, a gente precisa focar no bem nessa vida. Então, em tudo, gente, em tudo. Tu precisa deixar uma marca positiva na vida das pessoas. É isso que a gente busca. Data do lançamento dos livros. Eu sei que são dois. Olha, viu? Eu acho que você deveria aprender, Rafael, sabe? Não tem nenhuma jaulinha aqui, alguma coisa assim que possa colocar o Alexandre, porque, doutor, tá complicado hoje, né? Só tem essa e mais uma. Ah, tá. Vai. Previsão, então. Previsão. Fevereiro Fevereiro do de 2025. romance. Isso, do romance Bastidores, já posso falar. Best-seller. Esperamos que sim, né? Uhum. Mas, já falando um pouquinho, Bastidores é um romance, é uma ficção que conta as peripécias de uma produtora cultural bastante desastrada. Mas é ficção. Qualquer semelhança... É mera claro. coincidência. É mera coincidência, não tem nada a ver com a Annalise. Então, fevereiro, e daí sim, colega de editora, Uhum. teremos, a princípio, agosto. Agosto. Daí, esse livro, que a gente está segurando um pouquinho as informações dele, é focado mais na profissão de produtor cultural. Como que uma pessoa pode se tornar um produtor, e não só cultural, temos produtores de eventos, outros segmentos aí que são muito interessantes, para justamente evitar que as pessoas passem aquilo que eu passei lá no início, quando eu fui provocada, que eu falei, não tinha guias, não tinha cartilhas, né? Sim. Essas informações. Onde Mas era daí é tudo focado. mato. Isso.
onde foca muito nessa questão. Como eu posso ter meu projeto? Eu tenho uma ideia, o que fazer com ela? É por aí. Tá bom. E quem está nos assistindo, quer falar com você, seu Instagram, como que faz? O meu Instagram é Analice Malheiros. Bem fácil, gente. Analice Malheiros. Isso. O Rafael vai fazer o favorzinho de botar A gente vai colocar na descrição. Opa, e a Dana é Dana _ comunicação, sem acento, sem cedilha. Uhum. Nos acha pelo Instagram também, né? Comunicacau. Isso aí. Comunicacau. E o seu, Rafael, qual que é? Eu vou facilitar para o público que tá anotando, que eu sei Não, que mas já fala tá aí, anotando. qual que é o seu. Rafael Rebeck _ Só que Rebeck eu vou ter que ficar... Ou senão, você dá uma olhada ali, ó. É complicado, é close. que nem com a minha fala com a comunicação. Sem cedilha, sem acento. É CHI, aí o pessoal fala aí Rebeck, fica errado. Então é melhor a gente colocar lá embaixo. Daí fica tudo certinho. Algum recado? Deixa eu pensar. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Terá mais podcast. Terá mais podcast? Terão. Tá bom. Terão. Eu vou falar o meu perfil. Mas o pessoal, acho que é difícil. O meu é difícil, mas assim, Alexandre, acho que isso é tranquilo, @Alexandre, agora eu vou ter que soletrar. SILVA, que ó, é gringo, é o nome gringo, né? _ ADV. Você coloca eu lá vou colocar depois, lá embaixo, coloca lá melhor. também. Isso é difícil. Pessoal, obrigado. Faz um favor para mim. Se você ainda não segue, como que é, Rafa? Se você não é um inscrito... Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Esse canal está crescendo. Rafael vai ajudar a gente. Ele vai colocar mais episódios. A gente já está com 50 e poucos episódios, acho que chegando a 60 episódios. Ativa o sininho aí para toda vez que a gente fizer um podcast, você receber aí. Nós estamos também no Spotify, então clica aí no Spotify, dá uma moral pra gente. Onde mais? No Instagram. Tem mais algum lugar? A gente está em vários lugares, mas não no LinkedIn, enfim, a gente tá por aí. A lista vai ser grande. Pessoal, muito obrigado. Pegue esse vídeo de hoje, manda para os seus amigos, manda para os seus amigos empresários. Eu tenho certeza que eles vão curtir bastante. Talvez eles não saibam dessa oportunidade que foi discutida aqui hoje e que é uma maravilha. Tá bom? A gente vai se falando. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.